Paz e graça, irmãos e irmãs. Abra comigo o texto no Antigo Testamento da palavra sagrada do Senhor, no primeiro livro das Crônicas, no capítulo 29. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 29. A leitura será feita do verso de número 10 até o 17. Primeiro Crônicas 29, verso 10 até o verso 17. Amém, irmãos e irmãs? Diz assim a palavra do Senhor: Davi louvou o Senhor diante de toda a igreja com essas palavras: Bendito és tu, Senhor Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória, majestade, porque teu é tudo o que há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste como chefe sobre todos. Riquezas, glórias vêm de ti. Tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e dar força a todos. Agora, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome, porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente estas coisas? Porque tudo vem de ti, e nós te damos o que vem das tuas mãos. Porque somos estrangeiros diante de ti e peregrinos como todos os nossos pais. Os nossos dias sobre a terra são como a sombra, e não temos permanência. Senhor nosso Deus, toda esta abundância que preparamos para edificar um templo ao teu santo nome, vem da tua mão, e é toda tua. 17. Bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que te agradas da sinceridade. Eu também, na sinceridade de meu coração, dei voluntariamente todas essas coisas, e acabo de ver com alegria, igreja, que o teu povo aqui reunido também te faz ofertas voluntariamente. Eu quero chamar o irmão Luiz Carlos. Ô Luiz Carlos, vem cá, querido. Usa aquele microfone, ajude o microfone para ele. Vou pedir para o irmão nos dirigir numa oração, para que Deus nos inspire nesta hora, mais ainda do que foi até aqui, aproveitando enquanto ele vem até o altar, dizer que Deus te usou tremendamente, presbítera Líria, preparando essa liturgia tão sublime. Louvado seja o Senhor por sua vida. Vamos orar. Soberano e eterno Deus, pedimos a tua bênção sobre a vida do pastor. Amém, Senhor. Que ministre sobre a nossa vida, soberanamente, Amém, milagrosamente, edificando a cada um de nós, fazendo, ó Deus, com que aprendamos e sejamos, ó Deus, renovados na nossa vida, ó Pai. Amém, Que a tua Senhor. unção, ó Pai, esteja, Pai, sobre cada um dos aqui presentes, ó Deus. Amém, Senhor. Nos abençoe, nos edifique e nos fortaleça em o nome do Senhor Jesus e na unção da tua graça, ó Pai. Amém. 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 Eu confesso, querida igreja, que talvez não precisássemos trazer palavra alguma depois da atitude desta igreja com esta cena maravilhosa no altar do Senhor. Num país como este, num bairro como este, numa cidade como essa, na periferia ao entorno desta cidade, a igreja há mais de 20 dias, aliás há quase um mês, atendeu o desafio proposto nesse mês de refletirmos sobre o que é primícias. E confesso que fiquei emocionado, porque é o pouco, muito pouco,
do que a gente pode fazer como gratidão ao Senhor, porque Ele tem feito por nós, em minha casa, na sua casa, na minha família, na sua família, nesta igreja há mais de 70 anos, vocês sabem disso, eu estou aqui há menos de um ano, então é bênção, é louvor ao Senhor, é louvor ao Senhor. 3 P's, primícias, preocupações e provisões, e tudo no plural, primícias, preocupações e provisões. Eu quero que você abra comigo um texto no Novo Testamento para nos auxiliar também nessa breve reflexão. Hebreus, no capítulo 11, o versículo 1, que é o clássico quando se trata da definição divina do que é a fé. Hebreus capítulo 11, não deixe de achar. É apenas um versículo, mesmo que você já o tenha decorado, visite lá, só para você conferir com seus dedos, abrindo folheando os textos, as folhas ou as páginas, e encontre esse belíssimo versículo. Hebreus 11, verso 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se pode vê-los. A fé é a certeza de coisas que nós estamos esperando ainda, portanto, claro, futuro, preocupação, será que Deus fará provisão sobre a minha vida, a minha família, o desejo do meu coração, a necessidade da minha casa? Então, de novo, ora, a fé é a certeza de coisas que nós estamos aguardando no Senhor, mas porque é no Senhor, convicção de que vai acontecer, convicção de fatos que ainda não podemos ver, mas nós cremos porque está encomendado na promessa do Senhor, que nós cantamos aqui. Está encomendado na promessa do Senhor. Primícias é o que nós fizemos aqui, irmãos e irmãs. É atender o desafio dessa igreja, do conselho dessa igreja, das mensagens que foram pregadas aqui por mim, pelo pastor Jaime, pastor dessa igreja já há tantos anos, do seminarista Everton, dos textos que vocês mesmos puderam consultar na palavra do Senhor. E claro, vocês sabem, há muitos e muitos anos, caminhando com o Senhor, com a palavra de Deus, sabem o que significa primícias. Então eu vou deixar um pouco de lado essa palavra e vou me ater à segunda palavra, ou segundo P, das preocupações. Irmãos e irmãs, preocupações talvez seja a coisa mais terrível como consequência do nosso pecado. A coisa mais terrível que o ser humano foi acometido quando foi expulso do paraíso chama-se preocupação. E a palavra preocupação é, óbvio, usar o nosso português, a nossa língua materna, pré-ocupação. Então significa que quando nós nos preocupamos, nós imaginamos o futuro, nós imaginamos situações e nós já antecipamos, como se já estivesse acontecendo aquilo que está apenas ainda na nossa preocupação, aliás, na nossa imaginação. Será que eu posso ficar desempregado? Será que o meu salário vai diminuir? Será que eu vou ficar doente? Será que isso? Então, será? Então, medo, ansiedade, angústia, vergonha, orgulho, vaidade e um monte de coisa que a gente poderia dizer. Nem aconteceu, mas nós começamos a nos preocupar com aquilo. Medo, angústia, ansiedade, vergonha, orgulho. Pastor, por que vergonha? Já pensou se eu ficar desempregado? Já pensou se eu perder os meus recursos materiais? Por que orgulho? Que vergonha será isso? Não, isso não pode acontecer. Vaidade, vaidade da posse. Então percebe? Nós antecipamos algo que não aconteceu. E sabe por que não aconteceu? Ou mesmo que aconteça, aí voltamos para o elemento central que acabamos de ler de Hebreus 11, 1. Ora, pois fé é a convicção do quê? Das coisas que nós esperamos. Pastor, nós esperamos desemprego? Não, nós esperamos a provisão do Senhor. Você crê isso? Amém? Irmãos e irmãs, é o beabá da nossa fé.
A nossa vida está nas mãos do Senhor. Os nossos dias estão contados pelo Senhor. Uma folha sequer não cai da árvore se não for o quê? Propósito de Deus. Nada fica oculto diante do Senhor. É isso, irmãos, isso é Bíblia. Isso é o beabá da nossa fé. Preocupações. Exemplos básicos. 2 exemplos. De quem mede a sua vida ou de quem planeja a sua vida, e existe gente assim, irmãos. Infelizmente, às vezes crente, tem crente que planeja a sua vida em torno do será, em torno do medo, da angústia. Exemplo, abra comigo um texto que você conhece bem, mas é hora de relembrar. Números, capítulo 13. Números, no capítulo 13, vocês que nos acompanham de casa, querendo conferir o texto, vou repetir, Números, capítulo 13, versos 28 e o 31. O contexto é aquele em que, depois de quase 40 anos, o povo estava próximo já de atravessar o Jordão e herdar a terra da promessa. Portanto, futuro. Moisés separa um grupo, um soldado de cada tribo, 12 pessoas, e dá a eles essa tarefa: atravessem o Jordão e vão até a terra e confiram, para saber se de fato se trata, veja, futuro, se trata da promessa de Deus. Então eles vão, Priscila, atravessam a terra, aliás, o Jordão, e chegam na terra. E depois eles voltam para trazer um relatório para Moisés. Verso 28. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Verso 31. Porém, os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. Dos 12 espias, irmãos e irmãs, 11 pessoas colocaram exatamente esse tema central da preocupação. Será que nós podemos? Nós não podemos, porque olharam com os olhos humanos. E isso não é fé, é exatamente o contrário. Eles olham para as dificuldades, antecipam, afinal de contas não havia acontecido ainda uma guerra para saber se eles haveriam de ganhar ou não. Sabe o que é antecipar problema? Uma vida, muitas vezes, irmãos e irmãs, uma década inteira. Conheço famílias assim, da minha família de sangue, uma década inteira e nada muda. Sabe por que nada muda? Porque continua ainda antecipando o problema que às vezes não chega. Vive em torno de um problema que nunca chegou, e isso é graça de Deus, mas não são capazes de perceber que isso é o terceiro P, a provisão do Senhor. Dos 12, 11 disseram: não, nós não podemos, nós não temos condições. E na boca de Moisés, o significado foi, Marcial: vocês são pessoas que não temem a Deus. A despeito de todos os sinais que Deus fez durante esses 40 anos, vocês continuam colocando Deus ainda em prova. Vocês não estão preparados para andar por fé. Por isso, preocupação foi o que esses homens fizeram. Marcos, olharam para os problemas na terra da promessa. Detalhe, terra da promessa. Olharam para os problemas e olharam com medo, desculpa a palavra, com covardia, porque acharam que aquela luta era deles. E durante 430 anos, Deus dizendo: essa luta não é de vocês, essa luta é minha, eu prometi e eu hei de cumprir. Quantas vezes, irmãos e irmãs, nós planejamos a nossa vida como família assim? Será que pode acontecer? Mas será que pode acontecer? E se acontecer? E se acontecer? Está dentro do propósito de Deus.
Foi cantado aqui Abacuque 3, 17 a 21. Mesmo que a figueira não floresça, que a vide não dê o seu fruto, que o fruto da oliveira minta, ainda assim eu vou exultar o Senhor, porque também isso está no propósito de Deus. Em algum momento a provisão do Senhor virá. Nós não podemos, irmãos e irmãs, medir a nossa vida pelo será, pelas pré-ocupações que muitas vezes não chegam na nossa casa. Problemas que vocês imaginaram que não chegaram, tristezas, dores, pobreza material e não chegou. E você se ocupou durante tanto tempo com isso. Talvez essa mensagem nessa noite te provocando a virar essa página. Não, nesse primeiro domingo do ano, pastor, espera lá, é o primeiro domingo do ano? Sim, no ano cristão é o primeiro domingo do ano. Estamos entrando no ciclo do Natal, domingo de advento hoje. Talvez hoje você queira se encantar com o primeiro e com o terceiro P, ou P's. Primícias. E o terceiro, provisão do Senhor. Deus é fiel. Isso aqui não é palavra de pentecostal não, daquele modelo que vocês sabem. Não. Já chegou na sua casa. Deus tem cuidado de você. Por isso, você tem mostrado exatamente esse exemplo de Caleb, que há pouco nós vamos ver. Vira a página se for preciso. Números 14, não fugi ainda de números não. Números 14. Números 14, dos mesmos 12 espias, havia entre eles alguém que não lustrava problema ou preocupação. Havia entre aquele grupo de 12, irmãos e irmãs, alguém que não lustrava a imaginação problemática, o tempo todo só pensando no medo, na ansiedade, na angústia, vergonha, orgulho, vaidade. Não, havia entre aqueles 12, havia alguém que de fato media a sua vida pela provisão do Senhor, a espera no Senhor, a fé no Senhor. No 14 eu vou ler para você o verso 8 e o verso 9. Se o Senhor se agradar de nós, se o Senhor se agradar de nós, Números 14, verso 8, confira aí. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra boa, que mana leite e mel. Tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo dessa terra, porque como pão os podemos devorar. A proteção que eles tinham sobre si se foi. O Senhor está conosco, e o que? Não tenham medo deles. Não tenha medo, igreja. Confie na provisão do Senhor. Não antecipe coisas que Deus não tem para você. Não faça isso. Porque fé é exatamente isso. Ainda que você não veja, ainda que você não possa tocar, você espera em quem? Você espera em quem é fiel, você espera no Senhor. É nele que você espera, por isso você tem convicção de que Ele não vai te deixar desamparado. No texto de 1 Crônicas 29, Davi já é idoso. Dona Eunice, Davi é idoso. E se for preciso, se você virar a página, logo depois desta oração, desse culto, presbítero Línia, de primícias que ele preparou, na verdade eram ali as doações de cada família, cada tribo, para que pudesse levantar o templo. Ele organiza aquele culto, ele realiza aquele culto, o povo faz a oferta, ele nomeia Salomão, seu filho, como rei. No dia seguinte ele morre. E por que isso é importante, pastor, essa informação nesse momento? Porque quando a gente olha para alguém bem-sucedido em todos os sentidos, um homem maduro, idoso, que construiu muitas coisas, que educou seus filhos na casa do Senhor, que sempre disse sim para o Senhor: eis-me aqui, Senhor, estou pronto para te servir, e ainda que com problemas e pecados, como vezes Davi os cometeu, mas sempre também que cometia pecado, reconhecia que era pecador e não abria mão do perdão do Senhor. Salmo 51, Salmo 34. Pois bem, Davi não começa a andar com Deus, Diego,
idoso. Davi começa garoto, e vocês conhecem o texto, mas é hora de conferir. Abra lá, 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 17. Primeira Samuel, capítulo 17. No verso 11, que eu vou ler para você inicialmente, eu vou ler 3 versículos do capítulo 17. No verso 11, lembra Israel inteiro, agindo como aqueles 11 espias, menos Caleb, né? Quando Israel olhava para o Golias, e isso é história de escola dominical, meu filho de 6 anos já conta essa história, porque é a preferida dele, né, Alessandra? Todo dia, quarta ou quinta-feira, fui colocá-lo para dormir, em vez de uma só, viu, Priscila? Mãe de criança também, né? Em vez de uma só história, pediu 4 de uma vez, né? E tinha que começar com a história do Davi. É assim que criança, quando gosta, pede para repetir. Vocês sabem disso. E pediu para repetir algumas vezes. Acho que depois da quarta ou quinta vez, eu falei, não, chega, vamos dormir, que agora se você não quiser dormir, aí eu durmo primeiro. Geralmente acontece assim mesmo, né? Verso 11, 1 Samuel 17, verso 11. Quando Saul e todo Israel ouviram essas palavras do filisteu, ficaram assustados e, de novo, com muito medo. O povo todo, Helvig, olha para diante dos problemas e antecipa o resultado. Nem chegou ainda Marco César, e está ali muitas vezes o crente já se acabando no medo, da ansiedade, da angústia, na tristeza, quase que profetizando já coisas ruins para a sua casa, para o seu casamento, para a sua família, para a sua saúde, porque ele olha e tem medo. Olha e tem medo. Eles olhavam para o gigante e tinham medo, ou seja, quantas batalhas Deus havia permitido que aquele povo tivesse conquistas, e não foi suficiente. Verso 26, vai um pouco mais adiante. Quando Davi, um garoto ainda, 17 a 20 anos no máximo, ele olha para o gigante, olha o que ele fala, verso 26. Então Davi perguntou aos homens que estavam perto dele: o que será dado ao homem que matar esse filisteu e livrar Israel de tal afronta? Quem é esse sujeito, esse filisteu incircunciso, para afrontar o exército do Deus vivo? Veja o que é capaz um garoto que está começando a sua vida com Deus. Você pode chamar de ingenuidade, você pode chamar ainda de pouca experiência, mas ele tem muita coisa para contar, porque enquanto cuidava do rebanho do seu pai no campo, Deus o livrou da mão de urso, de leão, e esse é o depoimento dele. Então quando ele olha para o gigante, ele fala assim: quem esse cara pensa que é? É assim que Davi começa, irmãos e irmãs, na sua vida com Deus. Não é lá no final já idoso, não, e falando: oh, Senhor, obrigado, mas agora ele é poderoso, é um homem rico. Não, ele começa lá ainda como um homem cuidando de gado no campo. E um detalhe que eu quero chamar para você: uma saudável ambição. Porque presbítero Milton, ele não deixa de perguntar: escuta, pera lá, quem derrubar esse cara ganha o quê? Sabe, ambição saudável você pode ter, crente, você pode ter. Você acha que eu não tenho as minhas? Eu as tenho, e hoje mesmo já coloquei aqui, Senhor, para 2023, a ambição saudável eu tenho sim. Se eu não tivesse, eu estaria do mesmo jeito, há muito tempo sofrendo os mesmos problemas, as mesmas consequências do que? Do medo, da angústia, da tristeza, problemas que a gente vai antecipando. Não, eu não quero isso para mim. Lembra 3 domingos atrás, quando eu disse, com a camiseta que a minha mãe comprou na igreja, no Bazar da Pechincha, cheguei lá com a camiseta. Quando eu entro debutando no corredor da igreja, achando que eu estava lindo com a camiseta, vem o ex-dono da camiseta e fala: essa camiseta era minha. Você imagina a minha cara. Não quero isso para mim. Começa a nascer as ambições. Davi tinha ambição saudável. O que eu ganho se eu matar esse cara que está afrontando o Deus de Israel? Olha, você vai casar com a filha do rei, pronto. Vou derrubar esse cara.
Desculpa a gíria, mas é isso mesmo quando você vai ler o texto. Você pode conferir no verso 26. Então Davi perguntou aos homens que estavam perto dele: o que será dado ao homem que matar esse filisteu e livrar Israel de tal afronta? Quem é esse filisteu incircunciso para afrontar os exércitos do Deus vivo? Vou fazer uma pausa aqui. Ainda há tempo neste culto de você lançar um desafio da ambição que você precisa, da bênção que você espera para 2023. E não estou barganhando o contexto não, porque quando Jacó sai de casa, vocês sabem disso, se quiser conferir é Gênesis 29. E vai até o 31. Quando Jacó sai de casa, ele sai exatamente nessas condições. E na primeira noite fora de casa, ele faz esse compromisso com Deus: se o Senhor me abençoar, Deus, no empreendimento que eu tenho, naquilo que eu sonho ter, e aquilo que eu sonho construir, em tudo lhe serei fiel. Depois você lê o final da história, como é que termina Jacó na sua vida, idoso, com a sua família, com as bênçãos que conquistou. Isso não é barganha com Deus, isso é o quê? Compromisso. Leia também Eclesiastes 5, faça voto com o Senhor, mas cuidado, porque melhor é não fazer voto do que fazer e palavra de Deus. 45, aí mesmo em 1 Samuel 17, verso 45. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em o quê? Em nome do Senhor, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você acha que vai vencer. Isso é fé, irmãos. Hebreus 11, 1. Se você olhasse, brincando com você, tá? Se você fosse fazer uma aposta no UFC, naquele octógono de luta, tivesse de um lado, eu ia brincar com o Diego, mas o Diego, vamos pegar um cara mais ainda, né? Tivesse do lado um filisteu, 2,30 metros de altura, e um cara como eu, baixinho, quem você apostaria? Seja sincero. É isso. Em quem você apostaria? Isso é o olhar humano, dona Eledi. Sabe o que é o olhar divino, pela fé? Olha, olhando para mim, eu não venço esse cara, mas eu não tenho dúvida de que Deus me colocou aqui para um propósito, então eu vou enfrentar esse cara com o Senhor. Deus vai caminhar à minha frente. É isso que Davi fala para o gigante. E ele tombou. E essa é a experiência que Davi vai ter para contar para os seus filhos, para os seus netos, para os seus ouvintes. E naquele último dia, naquele último culto que ele dirigiu ao Senhor, ele não tinha dúvida de que tudo que aconteceu na vida dele tinha a mão do Senhor. Amém? Tinha a mão do Senhor. Tinha a mão do Senhor. Volte lá, para a gente terminar, para o texto de Crônicas, capítulo 29. 1 Crônicas, capítulo 29. 1 Crônicas, capítulo 29, verso de número 10 e número 11. Vou esperar você achar. 1 Crônicas 29, texto já lido, da nossa reflexão, versos 10 e 11. Vou repeti-los. Davi louvou o Senhor diante de toda a congregação, diante de toda a igreja, e disse: bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade a eternidade. Teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória, a majestade, porque tudo é teu, Senhor. Tudo que há nos céus, na terra, tudo é teu. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltas como chefe sobre tudo. Então é um homem já, dona Antônia, idoso, que viveu muitas coisas com Deus, que começou muito jovem na sua experiência com o Senhor e acumulou coisas extraordinárias, experiências maravilhosas, que todo neto, todo bisneto gostaria de ouvir histórias maravilhosas assim. Davi tinha essas histórias para contar. Por isso, irmãos e irmãs, aqui o conceito de fé é o seguinte: olha, as coisas que você tem vivido com o Senhor, é isso que vai, ou são essas coisas que vão fundamentar a sua esperança e continuar esperando mais o Senhor. Por isso, irmãos e irmãs, aqui fé e temor caminham juntas.
Davi tinha histórias para contar porque viveu coisas grandes com o Senhor. Ele ousou confiar e esperar no Senhor. E essa é a palavra que tem que nutrir, irmãos e irmãs, o nosso coração todo santo dia, em qualquer situação. Em tempos de crise, joelho no chão. Em tempos de alegria, mãos para cima. Em tempo de crise, ralha os joelhos, passa mais tempo na presença do Senhor. Em tempo de alegria, levanta as mãos e glorifica, fica feliz, louva a Deus, louva o Senhor o teu nome diante de toda a igreja por coisas grandes, temíveis, tremendas que o Senhor tem feito. Poder, grandeza, honra, vitória, majestade, tudo vem das tuas mãos. É isso, essa é a oração de Davi, igreja. E que fala ao nosso coração, fé e temor. Fé e temor nutrem um coração de um homem que ousou desde cedo adorar o Senhor. Abra comigo um outro texto, na verdade voltando lá, só que agora um outro trecho da palavra do Senhor. 1 Samuel, capítulo 17, voltando no texto, que há pouco lemos um outro trecho, outro pedaço. 1 Samuel 17, eu vou ler para você. O 34 até o 37. Aquela experiência que há pouco disse. Verso 34. Davi respondeu: Este seu servo apacentava as ovelhas do pai. Quando vinha um leão ou um urso e levava um cordeiro do rebanho, eu saía atrás dele, batia nele, livrava o cordeiro da sua boca. Se ele se levantava contra mim, eu o agarrava pela barba e o golpeava até matá-lo. Este servo seu matou tanto o leão quanto o urso. Este filisteu incircunciso será como um deles, porque afrontou os exércitos do Deus vivo. E Davi continuou. Aqui vem a parte que eu mais gosto. Porque inicialmente você pode pensar, não, mas Davi era um cara treinado, matar leão, matar urso, você pode pensar tudo isso. Mas a parte que eu mais gosto está no final, no 17, aliás no 37. O Senhor me livrou das mãos ou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então Saul disse a Davi, vá e olha, e que o Senhor seja contigo. Irmãos e irmãs, naquela primeira mensagem de domingo, iniciando este mês de novembro, eu me lembro de alguns momentos que eu quero compartilhar, apenas um aqui, lembrando, que às vezes a gente se acostuma com as conquistas e com o tempo acha que elas são nossas. Meu carro, minha casa, meus filhos, minha família, meu trabalho, minha profissão. Davi diz, quando eu venci o urso, o Senhor estava comigo. Quando eu venci o leão, o Senhor estava comigo. E mais tarde, igreja, quando ele venceu Golias, o Senhor estava com ele. Portanto, não é o que você foi capaz de fazer e conquistar, mas foi a permissão do Senhor na sua vida, que inclusive te hoje desafiou a vir aqui e falar, eu sou grato, eu reconheço que eu cheguei até aqui, porque Deus tem sido bondoso comigo. Amém? Vamos terminar? Volte lá e assim prometo, termino. Volte lá para 1 Crônicas 29 e eu vou terminar. No segundo e último momento, quero falar da habilidade de andar com Deus. Irmãos, irmãs, vou fazer uma pausa aqui. Oi, Edmilson, eu sei que você tem outra ideia sobre isso, mas podemos falar aqui, tá? Na quinta-feira, a seleção brasileira, quando jogou, aquele garoto, Richarlison, fez um gol, segundo gol, né, Diego? Ontológico. Fala, gente, o que é isso? Que arte, que coisa maravilhosa. Se a gente pudesse falar uma palavra feia aqui, eu ia falar, foi, né? Sabe, quando na linguagem de futebol, fala, isso foi, né? Você sabe o que eu pensei, né? E eu falei, será que foi? E comecei, joguei lá no Google e fui pesquisar. Gente, foi o 7º gol que aquele moleque fez daquele jeito.
Vou passar 50 mil anos treinando, nunca vou conseguir fazer um negócio daquele, e já é o 7º do menino. Coisa tremenda. Isso então mostra que é um gol de quem tem habilidade, quem treinou, aprendeu a fazer e tem o faro, sabe fazer aquilo e faz de fato com maestria. Lá na minha terra chama de treino. Em Minas Gerais eu tenho um amigo que é pastor lá e fala, o povo vai para o coral, vai para o ensaio. Ensaio fala em São Paulo, lá no Minas Gerais fala, não, eu vou para o treino. Já ouviu isso? Ensaio do coral é, vou para o treino. Dizendo isso para chamar a sua atenção para o seguinte fato. O tempo que Davi viveu com o Senhor, cada experiência que ele viveu com o Senhor, cada detalhe da vida de Davi com o Senhor, lhe permitiu adquirir o que? Habilidade. E essa habilidade foi fruto do que? De conquistas, de experiências vividas, todo santo dia. É assim que se adquire, irmãos e irmãs, maturidade espiritual, maturidade na fé. Maturidade significa estar treinado na caminhada com o Senhor. Quando aparecer um problema na tua porta, você vai agir como Davi, porque ele vai vir. Em algum momento ele vai vir. Eu só não quero que você encomende, aí também não. Não viva em função dele. Há alguns ainda que ficam lustrando aquele problema, sabe? Passando ali a flanela, jogando ali coisa. Não, para com isso não é de Deus não. Aprenda com Davi, com habilidade, com experiência, e manda embora, espere no Senhor coisas boas, lance um 23 diferente na sua vida. E eu não esqueci do tema que foi em janeiro, sobre planejamento, não esqueci não. O que você planejou em janeiro, aconteceu esse ano, não responda para mim. Se não aconteceu, tem 23 inteiro pela frente, mas comece certo. Olhe com fé, esperança, deposite no Senhor, porque se você olhar para as suas habilidades próprias, talvez você também tenha mais um 23 do mesmo jeito. Olha como Davi olhou. Quem esse cara pensa que é? Você não esqueceu Hebreus 11:1, não. Fé é a convicção, né, daquilo que nós esperamos. Em quem você espera? Você pode dizer para mim, em quem você espera? No Senhor. Você espera no Senhor. Se você não esperar no Senhor, Priscila, quando chegar, você não vai acreditar que foi Ele que te deu. A gente é assim. Agora, se você encomendava, Senhor, olha, 23 eu quero isso. E não é por vaidade. Eu preciso. Ou como Davi, o que ganha? O que ganha se matar esse cara? Ora, pois, se colocar no Senhor não é pecado. Se for pecado, ele vai falar, esquece. Agora, se não for pecado, então bota aqui, começa a orar. Faça um voto com o Senhor. E se o Senhor me honrar? Você tem que agir como agiu Jacó. Eu vou trazer aqui, vai ser um testemunho, vai ser glória, vai ser louvor. Por quê? Porque o Senhor começou de fato a fazer coisas grandes na minha vida. Por quê? Porque eu ousei esperar nele. É provisão, vem do Senhor. Espere nele, não em você. Espere no Senhor, busque nele. E não fique ilustrando o problema. 1 Crônicas 29, prometo, o último versículo para a gente relembrar. 17. 1 Crônicas 29, versículo 17. A minha tradução diz assim: bem sei, meu Deus, que tu provas os corações e que te agradas da sinceridade. Para aí, um pouquinho. Bem sei. Sabe o que significa, Beto? Bem sei é que fazia mais de 40 anos que Davi estava andando com Deus. Então significa habilidade. Ele sabia que Deus sonda o coração. Ele sabia. Sabe como ele sabia? Depois você pode conferir em casa. Porque ele escreveu o Salmo 139, ele falou sobre um Deus que sonda o coração. Ele escreveu o Salmo 51, ele falou de um Deus que sonda o coração.
Ele escreveu o Salmo 34 e disse, olha, um Deus que sonda o coração. Então aqui no verso 17 ele fala, bem sei que tu provas os nossos corações. Então eu sei muito bem, Senhor, porque eu tenho vivido isso há muitos anos com o Senhor. Eu sei que tu provas os corações. E também sei, Deus, que tu amas e gostas da sinceridade. Por isso, Deus, isso aqui é generosidade das tuas mãos. Então com sinceridade eu vou trazer, porque eu estou muito feliz, porque o Senhor encheu os meus celeiros. O Senhor já colocou lá em casa. Por isso ele pode dizer, bem sei, Senhor, que tu provas os corações. Ele prova o seu coração. Ele usa a expressão no Salmo 139, olha, ele colocou uma sonda. É isso mesmo que o médico, ainda que não tivesse naquele tempo, né? Mas é uma tradução boa para o nosso tempo. Coloca uma sonda, imagina aqui um catéter. Aqui nessa veia da coxa, sobe até o coração, e o médico vê lá, Marcos, o coração do paciente. É uma metáfora para dizer, Deus sabe o que está no seu coração. Ele sabe o que você está pensando agora. E vou terminar. Ele sabe, Denilson, quais são os seus planos para 2023. Ele sabe. Mas vamos todos terminar com ousadia. Senhor, permita que em 2023 a gente olhe como Davi olhou. Olhe como Davi olhou. Vai à frente, Senhor. Vai à frente. E se essa conquista que eu espero ter não for para glorificar o Teu nome, Senhor, então eu não quero. Eu só quero se for para glorificar o Teu nome. Eu só quero se for para que eu possa trazer a primícia em novembro de 2023. Dízimo, oferta, eu só quero se for com essa condição, porque se for, Senhor, eu sei que o meu coração estará feliz, porque sei que Tu bem sei que Tu agradas da sinceridade do coração. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa noite de júbilo. Obrigado, ó Pai, nas palavras de Davi, porque o Teu povo, ó Pai, nessa noite trouxe nesse altar uma pequeníssima parte, Deus, das grandes coisas, provisões e sustentos que o Senhor tem dado a cada um dos filhos desta igreja. Pai, obrigado porque chegamos até aqui. Obrigado por Teu cuidado, Senhor. Obrigado, ó Pai, por Tua provisão em nossa casa, em nossa família, em nossa vida. Obrigado, ó Pai, por esta igreja que nos acolhe nesses anos todos. E nós Te rogamos, Senhor, em nome de Jesus, ensina-nos, ó Pai, a cada manhã, quando abrirmos os nossos olhos e a nossa memória for ativada e a nossa consciência renovada, possamos lembrar da palavra de Davi. Ajuda-nos, ó Deus, a olhar com os Teus olhos. Caminha, ó Deus, à nossa frente como um comandante, como um general, para que os nossos medos, ó Pai, sejam derrubados por terra em nome de Jesus. Para que possamos, Pai, em tempo oportuno, trazer no altar do Senhor uma pequena parte do muito que terás colocado em nosso lar. Oramos, Deus, agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe.